Então, convido, primeiramente, agradecendo a todos pela presença, que Deus abençoe cada um pelo esforço de estar aqui, estarmos reunidos na noite de hoje. Convido todos a fecharem os olhos, a pensar na presença do nosso amado Mestre Jesus, aquele nosso irmão maior, que nos fortalece, nos dá força, e Ele que nos disse que estaria conosco. Que nessa noite de paz possamos nos encontrar com Ele e que possamos serenar nossos corações, deixando de lado toda a mágoa, todas as ofensas, deixando todas as aflições, e que possamos aproveitar ao máximo o estudo do Evangelho da noite. Rogamos ao Pai também que a sua presença possa chegar até os nossos irmãos que estão em guerra, que todos eles possam estar à sua presença, lembrando do convite para amarmos uns aos outros, lembrando também do convite para que possamos renovar os nossos atos, nossas atitudes, aqueles irmãos que estão nos hospitais, todos os que trabalham também, Senhor, seja na área da saúde, da educação, da segurança, que possam sempre exercer a sua função com carinho, respeito e amor. Abençoe em especial a nossa irmã Rosa, que ontem também fez a passagem, que ela possa estar sempre sendo amparada. E fortaleça, Senhor, a nossa irmã Silene, para que possa nos trazer o ensinamento de forma clara, direta, e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Hoje nós temos na casa a nossa Silene, querida Silene. Então, com a palavra, Silene. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui. Saí daqui, viu, já 4h30, quase 15 para 5. Aí falei, estou cansada. Quando eu cheguei, falei para ela, estou cansada. Mas foi por causa disso, né? Porque corri. Eu aproveito que estou na rua com o carro, então eu já passo. Fui lá no Castelo Branco, comprei os ovos lá, depois fui abastecer, que vi que não tinha, estava chegando na reserva. E cheguei em casa, já era umas quase 15 para 6, acho que era. Nossa, tomar banho e picar mudar. Mas a coisa que eu mais gosto dessa casa, estou vendo aí o meu fã-clube aqui, que estuda comigo de sábado. Um beijão bem grande para todo mundo aqui. Gente, eu não sou palestrante, eu sou conversadeira. A minha formação é professora. Eu acho uma graça porque o Miguel, quando sai de sábado, né, do estudo, e o Miguel fala assim, oi professora, sempre para mim. A minha formação é professora, então eu gosto de conversar e gosto de ensinar coisas diferentes. Como tem gente aqui que algumas vezes tem pessoas que são rostinhos que eu não conheço, e tem outro que tem bastante que eu conheço já, antigos, né? E, então, eu queria conversar com vocês e ensinar uma coisa antes de tudo. Porque quando eu vim de São Paulo, eu escutava muito na hora de fazer as preces, o pessoal fala assim, elevemos o pensamento a Deus. Gente, vocês não imaginam a força que eu fazia com o meu pensamento. E você sabe que teve uma reunião aqui, porque eu já estou mais casa há 43 anos, então, já tinha acho que uns 8, 10 anos de casa, a gente já tinha conhecido a Alzira lá de Sacramento, e o paizinho convocou uma reunião aqui. E eu me lembro que ele sentou aqui na segunda cadeira, o paizinho. Didi estava do lado dele, não sei se conheceu o Didi. Você é novato. Então,
Então, aí eu acho que o paizinho, eu nunca tinha falado isso com ele, acho que ele leu o meu pensamento, porque ele falou assim: quando a gente for fazer uma prece, esse elevar o pensamento não é subir em nenhum lugar, porque Deus está aqui dentro da gente. Então a gente deve começar assim uma prece. Depois eu já li, já escutei palestras também sobre isso, né? André Luiz mesmo fala. Então a gente deve prestar atenção na nossa respiração primeiro. Porque as primeiras vezes é difícil, mas depois, se você entrar na sintonia, no instantinho, porque de tanto treinar a gente chega lá, né? Então ele fala assim, ele falou para mim assim, para mim não, para toda pessoa que estava escutando, mas aquele foi para mim. E ele diz assim: depois que você der umas 3, 4 respiradas, prestando atenção, levanta, né? Respira fundo e solta, respira fundo e solta. Aí você começa a prestar atenção no coração, nos batimentos cardíacos. E aí você começa a entrar assim, prestando atenção, você fica calmo, tranquilo. Ele falou: chegou a hora de você estar no equilíbrio. E é esse equilíbrio que faz a gente se ligar ao plano espiritual maior. Então, vamos fazer esse exercício em casa. E tem um livrinho, se eu não me engano, é Os Mensageiros. Mensageiro, dicionário, mas acho que é mensageiro. Que tem um momento em que o plano espiritual recebe os circos, né? As pessoas que morreram nos circos, lá eles explicam. E o mentor espiritual fala para André Luiz: toda vez que você escutar alguém fazer uma prece, presta atenção nas palavras e repete em pensamento, porque aí você entra na sintonia da prece que você está participando. Então já vamos dizer assim, motivos de exercícios para cada um de nós. Nós escolhemos falar hoje sobre a responsabilidade nas nossas escolhas. O que é a escolha? Livre-arbítrio, não é? Mas a responsabilidade, gente, a responsabilidade, aliás, é em tudo na vida. A gente escolhe as coisas desde a hora que a gente nasce, né? Passou um tempinho ali, você já começa: eu quero esse brinquedo, eu quero aquilo, eu quero aquela blusa, eu quero aquele sapato, aquele tênis, etc, etc. Então você escolhe tudo. A pessoa que você gosta, quem você vai casar, teu marido, a constituir família, tudo na vida é escolha. É escolha. E quando a gente começa a estudar a doutrina, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Quem gosta de sofrer? Deu uma dorzinha aqui, já estou tomando melhoral. Certo? Não é? Estou brincando, mas é. Cai um negócio aqui, você já puxa o pé. Não é assim que faz? É. Escolhas nossas, automáticas ou não. Só que a gente começa a escutar lá, capítulo 5, Justiça das Aflições. Então vê que cada coisa, cada escolha que fazemos tem uma resposta. E é interessante porque eu gosto muito de Leon Denis. E quando ele estuda a responsabilidade, ele começa falando assim, ó, vocês vão me desculpar que com 80 anos a minha memória já vai para lá, né? Tanto no moral como no físico, tudo se encadeia no universo. Gente, isto que ele coloca, ele fala assim: na ordem dos fatos, desde o mais simples ao mais complexo,
tudo é regulado por lei. Todo efeito se prende a uma causa. Capítulo 5 também fala isso do Evangelho. Cada causa engendra um efeito que lhe é idêntico. Certo? Eu fiz, volta. Tá? Daí no domínio do moral, o princípio de justiça, o resultado do bem e do mal, a lei distributiva que dá a cada um segundo suas obras. Certo? Ninguém tem dúvida disso. Assim como ele faz, né? Leon Denis. Assim como as nuvens formadas pelo excesso de vaporização, né? da água, se transformam em quê? Em chuva. Certo? Assim também as consequências dos atos praticados recaem inevitavelmente sobre seus autores. Isso é importante, viu, gente? O mal volta ao seu ponto de partida em razão da afinidade da sua substância. O que quer dizer isso? O mal volta de onde partiu, por causa do quê? Da afinidade do fluido que eu joguei. Quando eu faço alguma coisa, eu impregno aquela coisa do meu fluido. E o fluido, meus filhos, ó, é identidade de cada um, tá? Você pode desencarnar, pode ter inimigos aqui encarnados, desencarnar e falar, estou longe deles, eles descobrem a gente. Por quê? Por causa da nossa vibração. Então, essa vamos dizer que ele fala aqui, né? A substância, né? A afinidade da substância é justamente isso. É a nossa vibração. Cada um tem uma. Cada um tem uma vibração. Um tipo de força de alma, tá? Aí ele dá exemplos para o egoísta. O que acontece com o egoísta? Ele cria um vácuo, ninguém gosta dele. Ou indiferença, o pessoal não liga mais para ele. O orgulhoso prepara para si um futuro de humilhação. A gente tem, espíritos que psicografaram, médios que psicografaram espíritos que provam isso. Tá? O orgulhoso volta como aquele que tem tudo, todo orgulhoso do que eu tenho, ele volta como escravo. Volta com uma pessoa humilde, para ele aprender a ser humilde, tá? Os sensuais, duras privações. É a punição inevitável, o remédio eficaz que deve curar o mal em sua origem. Você vai para o plano espiritual, faz a programação reencarnatória, ó, essa coisa que você não aprendeu, tem que refazer. Aí você volta com aquele aprendizado, com um impulso de melhoria, tá. Daí o que acontece? Você falha outra vez. O que acontece a terceira vez? 2 oportunidades. A terceira vem a bendita da dor. É um mecanismo da lei divina da dor. Porque aí, a 4ª vez vai ser burrice, né? Porque você já veio com dor, já tem que aprender a lição. E ele fala assim, ó, Leon Denis, o livro é depois da morte, quando ele estuda a responsabilidade. Tal lei, que é do retorno, cumprir-se-á por si própria, sem haver necessidade de alguém constituir-se em algoz dos seus semelhantes. O que quer dizer isso? A lei vai ser cumprida. Eu não preciso me fazer de justiceiro daquele sofrimento. Por quê? Porque a lei divina vai cobrar. Não tem jeito. O dia que a gente se conscientizar disso, a gente não vai mais precisar perdoar,
a gente não vai precisar mais ficar doente aí do coração magoado. Por quê? Porque eu sei que na lei divina ninguém escapa. Eu posso burlar a lei social aqui, mas a lei divina ninguém escapa dela. Tá? Por quê? Porque ela está gravada na nossa consciência. Quando a gente despertar, você vai acordar. Ela vai fazer você mudar. Ela vai fazer você ir olhar de frente para aquele erro que você cometeu lá atrás, aquela injustiça com alguém, etc, etc. É por isso que somos o que pensamos. Prestar atenção no nosso pensamento, porque somos o que pensamos. Bom, aí você fala assim, ó, o primeiro ponto eu arrependi. O que é arrependimento? O arrependimento é você realmente entender que aquilo foi errado e eu quero me acertar com a lei divina. Então, o primeiro passo, eu sei que eu fiz errado. É o bastante? Não. Mas quando eu me arrependo, o que eu faço? Eu peço a Deus do fundo do meu coração perdão. E aí o que Deus faz? Manda forças para mim, porque eu tenho que trabalhar em mim aquilo que eu fiz errado. Então, o que vai acontecer? Ele vai me dar uma força necessária. Isso tudo é Leon Denis, tá? Não tem nada de si dele aqui. Para percorrermos a via dolorosa, ele coloca assim, o caminho de provas delineado pelo nosso passado. Quer dizer, ninguém foge. Olha a responsabilidade nossa, ninguém foge. Eu tenho responsabilidade com tudo que eu faço. Principalmente as coisas erradas, mas as coisas boas também tenho responsabilidade. Eu chego aqui na casa espírita, veio e tomo passe. Ai, que bom, vou embora. E daí? Vou fazer que nem os nossos irmãos das outras igrejas? Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Verdade lá. Espíritas, amai-os. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Aí, o que é espírita instruí-vos? Gente, a gente já leu o Evangelho nas outras encarnações, já lemos o Evangelho mesmo aqui na casa, né? A gente tem eu acho que todo espírita deve ter um Evangelho lá, pelo menos uma vez por semana fazer o Evangelho no lar, certo? Só que eu já questionei, já raciocinei, já pensei naquilo que eu estou lendo. Porque a gente vê, eu tenho uma cunhada batista, agora coitadinha, ela está bem, até tem a minha idade, até 2 meses só mais velha que eu, só que ela está com Alzheimer, a gente já sabe. Mas quando meu sogro faleceu, Claudinha, quanto tempo faz que seu pai faleceu? Foi em 2009. Então 2009 faz mais de 10 anos. E aí, eu estava na casa da minha sogra, ela virou para mim e falou assim, você vai para o inferno. Eu falei, por que você está falando isso? Ela é batista, daquelas bem radicais. Porque você não acredita na lei. Eu falei, mas o que é? Não, você não acredita na palavra. Você não acredita na palavra. Eu falei, mas o que é a palavra, não é a lei divina? Não, mas você não acredita, você vai para o inferno. Naquela época, eu já era espírita, né? Eu comecei a estudar espiritismo em 1980, lá em São Paulo. Então, aí eu fiquei quieta, não adianta, né? Não adianta discutir. Por quê? Porque ela lia a Bíblia e ela acreditava na palavra que está escrito na Bíblia. Então a turma costuma falar que espírita não lê Bíblia. Gente, Zé Antônio trazia para nós textos da Bíblia. Ele contava, ele fazia prece.
Eu adorava ler o Imortal. A primeira coisa que eu fazia era ler a coluna do Zé Antônio e da Jana. Então, por quê? Porque o Zé, de uma frase do Evangelho, ele fazia 2 aulas de coisa. Eu era apaixonada por ele. O estudo de sábado eu herdei dele, porque era ele que estudava, então eu vinha, meus filhos eram jovens, né? Eles estavam com os amigos, o Cláudio ia jogar bola, então eu vinha de sábado à tarde. E um dia ele chegou para mim e falou: ó, Tiago, vai ser, porque o programa de rádio também, ele que me grudou aqui no programa de rádio, ele era assim. Mas ele falava assim: tia, ó, vai se preparando aí, porque no começo do ano eu vou vir lá na casinha do pão, o estudo de sábado à tarde, então você vai herdar de mim o estudo daqui de Kardec, que nós estamos até hoje estudando Kardec aos sábados. Então, a gente viu primeiro arrependimento, certo? Aí eles dão força para a gente passar por situações em que a gente vai, né, passar por uma via dolorosa para suprir aquela falha. E aí o que acontece? Será que só isso eu passei por uma situação, né, por um trabalho no meu pensamento, mas é só expiação, aquela dor no coração, que vai fazer com que eu apague com uma borrachinha esse pensamento. Tá? Aí a gente fala assim, Zé fez uma palestra também, Zé Antônio, que eu achei tão interessante, porque ele dizia assim: a gente tem o hábito de falar, por que esses homens ruins estão nesse planeta aqui junto com a gente, no nosso planeta? Será que não é o contrário, que a gente caiu aqui, o planeta é deles e a gente caiu aqui? O que a gente está esquecendo? Que esse planeta de expiações e provas, capítulo 100, pergunta 100 do Livro dos Espíritos, que faz a evolução toda dos espíritos, ele coloca lá, né? Os espíritos que habitam um planeta de expiações e provas são espíritos atrasados. Nós estamos ainda, nós precisamos sentir na carne para a gente mudar. Não é? No capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, a gente vê a evolução. Planetas primitivos, expiações e provas e felizes, né? Mundos felizes. De regeneração, depois mundos felizes. Então, a gente tem que lutar agora no nosso pensamento, na nossa personalidade, mudar a nossa concepção para que a gente possa continuar no planeta Terra, que vai mudar para um planeta de regeneração. O trabalho do espírita, o espírita está sendo agraciado, porque está conhecendo as leis. Então, como que eu vou analisar? Que nem a minha cunhada que falou para mim que eu não acreditava na palavra, porque ela lia a Bíblia e ela não raciocinava. Agora, vocês acham que Jesus falava para corpo físico? Bem-aventurados os aflitos. Essa aflição que ele fala, serão consolados, esse consolo não é aqui no mundo de expiações e provas, é na matéria do mundo de expiações e provas, é no plano espiritual. É lá que depois dessas dores, desse trabalho todo que a gente vai fazer de aprendizado, é lá no plano espiritual que nós vamos ver as consequências. Tá? Então, lembrar sempre que nós estamos no mundo atrasado, porque nós somos daqui, nós vibramos ainda nessa faixa espiritual daqui do planeta Terra. Deixa eu ver o que tem mais para eu falar para vocês daqui a respeito da responsabilidade. Tá? Ó, quem se permite infelicitar o próximo, infelicita-se a si próprio. O desrespeito à dignidade e à felicidade alheias aprisiona o seu autor. O homem ou a mulher que provoca sofrimento prepara para si um cárcere de sombra e desgraças. Tá?
talvez engane a justiça humana, pode até anestesiar a consciência por um tempo, mas cedo ou tarde, nessa encarnação ou em outra, despertará para a realidade. Sua consciência o chamará a prestar contas dos seus atos. Ninguém vai chegar perto da gente e vai falar assim: ó, você fez isso errado, agora você vai assim. Vai ser assim. Eu gosto de brincar com os meus alunos, vou chamar assim entre aspas. Eu gosto de brincar porque eu falo que lá no plano espiritual tem uma poltroninha bem calma, bem tranquila, mas uma telona assim na parede. Aí você senta na poltrona junto com o seu anjo da guarda, muitas vezes com os companheiros que vão participar da nova vida, e você vê o que você precisa arrumar, o que está atrapalhando lá e você precisa consertar. Você fala: eu não fiz isso. Só que aquele filminho lá mostra até o sentimento nosso daquele momento que nós passamos por aquele erro. Está tudo gravado, tudo. Coisas boas e coisas ruins. Vocês viram uma cebola? Ela não tem um monte de casquinha? Cada casquinha daquela que nós temos aqui é uma encarnação. O nosso perispírito grava tudo que nós fazemos. Tem uma história do irmão X, que ele fala assim, né? Que uma família era assim. Tudo que a pessoa falava com ele retrucava bravo, mudava os propósitos, a vida dele que era um horror, era não sei o quê, tudo dava errado com ele. A mulher estava contente, feliz, ia falar com ele e disse: ixi, você está muito otimista. Não tem nada disso, não. Bom, desencarnou. Chegou no plano espiritual, ele ficou com raiva de olhar o filminho dele. Ficou com raiva dele. Porque ele não se via. Porque a gente acha que é a supra-sumo das coisas, né? A gente não vê os nossos defeitos. O Evangelho tem lá assim, subterfúgios, né? O que é subterfúgio? Eu estou fugindo de alguma coisa. Estou me desculpando. Não tem, foi fulano, não fui eu, né? É assim que a gente funciona. Só que quando chega naquela poltroninha, não tem erro, né? Mas eu vou contar uma história linda, que é uma história que eu gosto. Está num livro que já me falaram que não gostaram desse livro, mas eu adorei. E eu emprestei para não sei quem, no fim, não me devolveram. Não me devolveram. É a história. Está contida no livro Mulheres Fascinantes e a presença feminina na vida de Jesus. São várias historinhas, né? A médium é Sirineia Yolanda Maffei e o espírito Leon Tolstói. E conta assim, que certa feita Jesus foi para um vilarejo afastado lá da capital de Jerusalém. Ele vivia, né, andando, né, perto do lago. E ele curou as pessoas, conversou com as pessoas. E quando terminou de converter, né, de tardezinha, já estava formando um temporal, o pessoal começou a ir embora. E ele voltou. Né, pegou o caminho para voltar. Só que ele vai e entra Aí saiu da estrada. Em vez de ele ir pela estrada, ele saiu, viu um carreirinho assim, ele saiu. E os apóstolos saíram atrás dele. Nisso se escuta um cachorro latir. Aí vem o dono da casa. E ele tinha visto Jesus lá, né? A esposa também tinha visto. Mas eles convidaram para ele chegar e tal. Só que aquele dia ele não falou nada, porque ele era sempre conversador, Jesus, né? E aquele dia ele não falou nada, ele ficou num canto e adormeceu, fechou os olhos e levantou bem cedinho, de madrugada, o pessoal ainda estava tudo, só a dona da casa que estava preparando o café da manhã, que deles lá era diferente, né, do nosso café com pão. Aí
Ele vai, cumprimentou, mas dirigiu para o quintal. E o quintal e a casa, assim, era toda cheia de flores, um jardim lindo, bem cuidado, né? Assim do lado. E tinha, assim, afastado um quartinho. E Jesus vai se dirigindo para aquele quartinho. E aí a senhora da casa fala: Senhor, por favor, eu não quero que o senhor, né, chegue mais lá, que o senhor volte aqui, vamos tomar um café, tudo. Mas Jesus nem escutou, continuou ali. Chegou num quartinho, tinha dois degraus, ele subiu e abriu a porta. E quando ele abriu a porta, ele viu uma mesinha com um jarrinho de flores, uma toalha bem bonita, branquinha assim, uma jarra de água coberta com um paninho todo de rendinha, né? Uma cama ali do lado, uma garota de uns 15 anos doente, toda cheia de feridas, uma leprosa, e uma cadeira ali do lado da cama. E ela falou assim: Senhor, eu queria tanto ter levado minha filha, mas ela era o sol, quando ela nasceu, ela era o sol da nossa família. A minha Miriam, era o nome da minha, a minha Miriam acompanhava o pai, e quando o pai ia pescar, ele era pescador, né? Ela via que se ele pescava algum peixe muito pequenininho, que não dava para a gente comer, fazer alguma refeição, ela pegava o peixe com todo carinho e voltava com o peixe para a água. Todo mundo amava a menina, ela era o sol da família, assim, dos pescadores, de todos eles. Até que um dia, ela apareceu com um roxo no braço, dor. E eu fiquei assustada, porque naquela época o pessoal já sabia, né? Existia assim a pessoa que tinha a lepra, eles eram afastados do convívio do pessoal. Então tinha os lugares que eles eram confinados, vamos dizer assim. Como que eu ia colocar o meu anjinho numa situação dessa? Então, eu e meu marido tivemos um plano. Como ela ia pescar sempre, né, com o pai um dia foi sozinho e falou para o pessoal: a menina caiu na água, não sei o que. Então eles passaram o dia inteiro procurando o corpo da menina, e a menina estava lá, né, dentro de casa, escondida, porque já estava aparecendo a ferida nela. E então ela falou, e nós escondemos a nossa filha. Eles procuraram por ela uma semana inteira. E a ferida foi se espalhando, o corpo inteiro foi se espalhando. Então nós resolvemos fazer esse quartinho, deixar ela separada, e ninguém sabe, todo mundo pescava. A menina morreu, a gente nem achou o corpo dela. E agora o Senhor chegou. Quando eu soube que o Senhor estava aí, eu queria levar a minha filha lá para o Senhor curar. Jesus não falou uma palavra, ficou só escutando. Ele pegou, sentou ao lado da Miriam, pôs a mão na testa dela, assim, na cabeça dela, e ele viu um faraó andando num bar, chorando que nem criança. Foi assim que ele viu as cenas todas da vida da Miriam, uma moça lá, 2000 anos atrás, hein? Então, antes de Jesus era faraó, Miriam era um faraó. E o faraó, ele era aquele rei de todo mundo, era o dono de tudo, né? Ele foi na feira com os seus soldados, tinha uma feira, assim, comércio, né? Na rua. E ele foi. E ela estava comprando, fazendo compras. Ele viu uma moça muito bonita, de uns 18 anos, assim,
ele viu a moça com o pai lá, fazendo compras lá. Olhou para a moça, viu 2 olhos azuis, uma moça linda, cabelo comprido. E ele falou para um dos soldados: segue essa moça aí. Bom, passou o tempo, o soldado não conseguiu encontrar, porque o pai da moça era um escriba e a mãe tinha morrido. Ele ficou com aquela moça desde pequenininha. Como ele era escriba, ele ensinou ela a escrever. Então ela copiava livros. Ela era extremamente culta, numa época que as mulheres eram ignorantes, não sabiam nem o que conversar. Então, o pai dela tinha sido convidado por um nobre que queria dar de presente para o faraó um livro. E ele estava no palácio desse nobre. Deram lá um quarto, uma ala toda preparada para ele escrever, copiar o livro. E a menina estava ajudando, porque ela fazia até melhor que o pai a escrita. Bom, o faraó não encontrou por causa disso. Já ele não estava na casa dele, ele estava na casa do outro e se perdeu lá, foi por um outro caminho. O faraó não ficou sabendo onde é que ela morava. Foi aí que, de repente, teve um dia que o faraó foi convidado. Teve uma reunião na casa desse nobre com várias pessoas. E o faraó foi convidado e o faraó foi nessa casa. Eles estavam, a menina estava numa outra ala, já era de noite, né? Tinha a festa lá. Então, conversa vai, conversa vem. O nobre quis fazer, né, agradar o faraó, falou assim: faraó, o senhor não acredita, eu convidei um escriba para copiar um livro que eu queria dar de presente para o senhor, mas o senhor acredita que o escriba veio com a filha, porque ele não tem esposa, e ela ajuda o pai a copiar, ela tem uma letra melhor, né, mais perfeita do que o pai. Desde pequenininha o pai falou que ela ajuda o pai e ela aprendeu. O faraó falou: quero conhecer esse casal, né, o pai e a filha. Só que aí a dona da casa não queria apresentar uma moça mal vestida. O que ela fez? Ela arrumou um vestido, né, da filha dela, que mais ou menos o corpo era igual, né? Vestiu ela muito bonita, né? As moças lá os nobres costumavam fazer assim, né? Eu vejo aquelas sériezinhas coreanas, eles não fazem nada, eles têm lá os ajudantes fazem tudo, dos homens é homem e das mulheres também. Eles arrumam o cabelo, faz tudo, põe a roupa que é assim, né, arruma os cintos, coisas, eles não fazem nada. E ela ficou linda, porque arrumou o cabelo, fez uma maquiagem simples, mas fez, pôs uma roupa de uma nobre, tudo lá, né? Quando o faraó viu aquela moça, ele viu os olhos dela, é a moça da feira. Ficou feliz da vida, porque ele tinha a fama assim. Ele conquistava as meninas, não conquistava, ele era dono de tudo, né? Elas não podiam falar não, né? Mas ele conquistava, e depois no dia seguinte ele mandava uma joia, mandava o lacaio dele levar uma joia para as meninas quando ele conseguia o que ele queria. E aí foi aí que ele começou a visitar o nobre lá, para ver a filha escrevendo e o pai também. E vai muita conversa, porque no fim ele conversava com ela e ela sabia de tudo.
Ela conhecia filosofia, ela conhecia história, ela conhecia tudo, porque ela copiava os livros. Era culta, bem culta, né? Tinha suas ideias, ela era daquelas que mostrava sua autoridade naquilo. E eu sei que Faraó começou a se apaixonar por ela. E ela por ele, porque também era bonitão, né? Nobre, era nome de dinheiro. Eu sei que depois de uns 3 meses de convivência, o Faraó conseguiu o que ele queria. E no dia seguinte, o Faraó mandou uma joia bem valiosa, mandou entregar para ela. Ela levou até um susto quando ela recebeu aquela joia. E aí uma das empregadas da casa falou para ela: Faraó, quando consegue as coisas, ele devolve uma joia. O pagamento dele é uma joia. E ela ficou triste, muito triste. Pô, acabaram o serviço lá. Ela foi para a casinha dela, com o pai, né? E aí, daí que o Faraó começou a namorar as outras meninas. Só que as outras eram burrinhas, não tinham, eram ignorantes. E ele sentia falta dessa moça, porque ela entendia de tudo, dava conselhos para ele, tudo. Ela era influente, né? Até na vida do Faraó. E ele se arrependeu e quis encontrar ela novamente. Só que, quando ele vai na casa do pai, porque ele sabia onde é que eles ficaram sabendo, né? O lacaio dele ficou sabendo onde é que ela morava. Ele foi lá na casa, mas o pai falou: minha filha casou. Então o Faraó falou assim: e onde que ela está, né? Onde que ela mora? Ele falou para ele, o pai teve que falar para ele onde é que ela morava. E ele foi na casa dela. Foi na casa dela, e quando chegou lá, ele falou para ela que ele estava com saudades, tudo. Ela virou para ele e falou assim: Faraó, você não me deu valor. Eu conheci o rapaz com que eu casei, eu conhecia já desde jovenzinha. Ele soube do que aconteceu comigo e com o senhor, mas me aceitou desse jeito, numa época que ninguém aceitava. Então eu resolvi casar com ele. E agora eu sou comprometida. Eu não quero mais saber do senhor. Ele ficou horrorizado, né? Nervoso, mas ficou quieto. Saiu de lá, foi, falou pro rapaz: você vai lá prender os dois, ela e o marido. Mandou ela ficar mandou ele colocar numa prisão os dois, marido e mulher, sem comer, no meio de rato, num lugar horroroso, tudo. E o marido logo ficou doente, desencarnou primeiro e ela desencarnou segundo. Quando ele soube que ela havia desencarnado, ele estava no navio chorando. Foi quando Jesus viu a imagem do Faraó chorando. Aí ele fala assim: Faraó, você já voltou para a vida material várias encarnações. Hoje você conseguiu apagar com a sua expiação, com essa doença que você teve ainda jovem, você conseguiu pagar as contas com a lei divina. Então, gente, a responsabilidade não acaba numa encarnação só. Quando a gente assume determinada postura, quer no bem, quer no mal, nós temos responsabilidades com aquilo que aceitamos. Nós estamos numa casa espírita, estamos estudando, estamos trabalhando pelo nosso interior para mudar a nossa vida, melhorar as nossas virtudes, começar a ver a pessoa de uma forma diferente, os nossos amigos, aqueles que não conhecemos. Então vamos fazer a nossa parte. Não façamos que nem os nossos
companheiros de outras religiões que vão apenas no domingo, apenas no sábado. Vamos trabalhar juntos, conquistar juntos, um dá força para o outro. Que coisa melhor, a gente aprende com os espíritos que a oração, sozinha, que a gente faz de coração, consegue, mas já imaginou você conseguir colocar lá no grupinho de estudo? Estou querendo oração. Eu tenho um filhote aí, já há muitos anos que eu conheço, só que ele acha assim, né? É assim, ele tem que rezar. Zé Luiz. Gente, ele reza para os sobrinhos, ele reza não, ele fala assim, né? Silene, boa tarde, bom dia, faz uma oração para o meu neto, para o meu sobrinho, ele é mais novo que meu filho. Faz uma oração pelo meu sobrinho fulano, porque ele está nervoso, ele não consegue comer, ele não consegue dormir. O outro está com dor de garganta, são gêmeos os dois. Está com dor de garganta, me manda até que está tomando o veneno lá, que eu não sei nem falar direito qual que é o remédio. Para minhas galinhas, ele faz remédio para tudo. Mas é interessante, por quê? Porque ele acredita na minha oração. Eu já falei, Zé Luiz, compra o São Francisco, coloca lá onde estão as tuas galinhas, faz oração lá, porque São Francisco é o santo da devoção, né, dos animais. Eu não sei se ele fez, né, mas continua. Às vezes ele escreve 2, 3 vezes por dia para mim, tudo. Ele tem um problema sério com a creatinina, que está sempre alta, então ele usa a bolsa de judiação, tem um dó dele. Ele usa uma bolsa, né? Então, mas eu gosto dele, coitado, mas ele me procura, ele vem aqui só para tomar passe, né? De vez em quando, já falei para ele, vem me sabe, mas ele trabalha na roça, coitado. Ele trabalha com trator, com coisa, a família tem um sítio e ele trabalha lá. Mas é interessante. Então, a oração junto, estudar juntos, doutrina espírita, tem que estudar junto, um ajudar o outro. O Evangelho, eu gosto de estudar com vocês aí no sábado, tem várias pessoas, cada um dando uma posição. Eu sou a última que fala, né? Porque é interessante, senão fica assim, sempre aquele raciocínio. Mas quando a gente, um dá uma opinião, outro dá outra, a gente vai alargando a nossa maneira de entender as missões da lei divina, né? Procurar, né? Eu adoro Leon Denis, eu estudei com a Jane uma certa época da nossa vida. Leon Denis, ele tem um livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O meu está todo junto, o livro que eu tenho, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E eu já sei que já vi vendendo o problema do ser, o problema do destino, o problema da dor, separadamente, né? Mas ele estuda as potências da alma. O que são as potências da alma? Sentimento, pensamento, vontade, certo? É isso daí. O que é o espírito? É a mente. Mas o que é a mente? Sentimento, pensamento, consciência, é um conjunto energético, tá? Se a gente não estudar isso, como é que eu vou fazer esse motor todo aqui do que é o Espírito Eterno, se eu não conheço o que é o Espírito Eterno? Então a gente tem que estudar separadamente, né? Alzira lá em Sacramento, a gente aprendeu muito, estudamos lá na Casa do Caminho com o Júpiter e a Tânia, muitos anos, né? O pensamento, o sentimento, a vontade, muitos anos. Eu comemorei uma segunda-feira à noite lá, os meus 25 anos de casado lá. Quer melhor que isso? Todo mundo, nós éramos mais de 20, todo mundo fazendo uma oração para os meus 25 anos de casado, né? Então, gente, vamos trabalhar em nós, vamos fazer um esforço de vir para casa, auxiliar, saber que a casa espírita tem alguém que precisa vir limpar,
tem que se pagar a luz, tem que se pagar a água. Vamos dar nossa contribuição, nem que seja de R$5 por mês, R$10, 20, o que puder dar, ou nada, mas venha participar, venha conosco, né? Eu agradeço imensamente a Ana ter me convidado. Eu estou muito feliz porque teve uma época da minha vida que eu tinha um trabalho com os jovens aqui de quarta-feira à noite, já quando era bem mais nova, né? Agora já estou meio cansadinha. Mas essa casa é uma casa de amor. É uma casa que foi construída com a força do Evangelho. Eu vim de São Paulo, eu gostava da parte científica. Participei, fazia estudo lá em São Paulo. E quando eu cheguei aqui, na primeira vez que eu vi, o Paizinho me deu, na primeira vez eu só conversei, na segunda vez que eu vi, ele me deu parábolas e ensinos de Jesus e acho que é Crônicas Evangélicas de Paulo August de Godoy. Só estudo do Evangelho. Ele me fez amar o Evangelho. Então esta casa, o alicerce espiritual dela, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos trabalhar em nós, estudar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala das coisas materiais, Jesus fala claramente. Mas as coisas do mundo espiritual, quando ele passou pela terra, ele não podia falar claramente no plano espiritual. Ele falava contando histórias, fazendo analogias, como que é a casa do Pai. Tá? Ele compara a casa do Pai com um festim de núpcias. O que é uma festa de núpcias? É uma alegria, todo mundo junto, é uma felicidade. Então, a casa do Pai é isso, é a felicidade, é a consciência tranquila, né? Então, analisemos todo o estudo do Evangelho raciocinando. Jesus não falava para corpo. Ele fez Lázaro, levanta-te, né? Não chamou Lázaro? O Lázaro veio, mas naquela hora o Lázaro não estava morto, tinha uma ligação energética ainda, perispiritual. Ele jogou a força para o Lázaro levantar e sair daquela catalepsia, mas futuramente Lázaro teve que voltar para o plano espiritual. Então ele não veio destruir a lei, mas a gente tem que entender, tem que saber, tem que estudar. Muita paz a todos, muito obrigada, desculpe as brincadeiras, mas a gente quer que o objetivo nosso seja de chegar, cada um, o nosso pensamento, o nosso coração e desejo muito grande de sermos cristãos verdadeiros. Agradecendo a Silene pela lembrança, né? Quanto aprendizado e quantas vezes o convite de Cristo vai nos fortalecer. A Silene falou tantas vezes e peço desculpas e licença para vocês ao mesmo tempo, mas conforme ela ia falando, na minha cabeça eu vinha fazendo aqueles loopings, sabe? E tem uma prece que alguns amigos aqui sabem que eu obsedio eles, eu fico o tempo todo na orelha deles, eu falo muito dessa prece. Acho que não tinha necessidade, mas a Silene foi tão completa, mas como eu disse, essa prece veio para mim várias vezes como esse looping gostoso, porque nós estamos nesse processo de evolução e vários momentos a gente sobe, desce, às vezes a gente se pergunta, né? Estou no mundo correto? Ou como ela falou, ou eu vim no mundo dos maus, né? Ou eu sou a mal ainda, né? Esse mundo é para quem? Então eu peço só licença para vocês para fazer essa prece. E para que o nome dessa prece é para os espíritos endurecidos.
E eu sempre me coloco, porque eu sempre falo quantas vezes no dia eu não estou sendo a pedrinha de alguém, né? Senhor, está no Kardec, Evangelho, prece 76. Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda se encontram na treva da ignorância e vos desconhecem, particularmente sobre mim. Bons espíritos, ajudai-me a fazer compreender que, induzindo os homens ao mal, obsediando, atormentando-os, eu posso prolongar os meus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que vosais seja um encorajamento. Espíritos que ainda te comprazem no mal, venham ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo mal. Por que então te conservarás no sofrimento, quando de ti depende evitá-lo? Olha os bons espíritos que te cercam e vê quão ditosos são, e se não te seria mais agradável fluir na mesma felicidade. Dirás que te é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porquanto Deus te deu, como todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a desgraça. E ninguém está condenado a praticar o mal. Assim como tem a vontade de fazê-lo, também pode ter a vontade de fazer o bem e de ser feliz. Volve para Deus o teu olhar, dirige por um instante o teu pensamento, e um raio da divina luz virá iluminar. Dize conosco essas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender e fazer o bem em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, e que um bem-estar indizível substituirá as angústias que experimentas. Desde que haja dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdestes de felicidade por culpa tua, mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado, prenhe de perturbação e torturas morais que seriam para ti um inferno se houvessem de durar eternamente. Dia virá que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais demorardes, mais difícil será isso. Não creiais que permanecerás sempre no estado que te achas. Não, isso é impossível. Duas perspectivas tem diante de ti: a de sofreres muito mais do que tens sofrido até agora, e a de ser ditosos como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável, se persistires na tua obstinação, quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazei que essas palavras ecoem nessas almas ainda atrasadas, a fim de que ajudem a se aproximar de Deus. Nós os pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve tão grande poder sobre os maus espíritos. Convido todos os trabalhadores para a sala de paz, o grupo para cantar. Sem tristeza eu trago no peito, sem certezas carrego comigo. Se me aflijo por dor ou por medo, em Jesus é que encontro abrigo. Sua mensagem de paz me conforta, me alivia e me faz chorar. Quero o sol da verdade eterna
nossa luz.